Olá a todos, nesta videoaula nós vamos mostrar como efetuar as configurações do balcão. Bem, estou aqui com o Gmax aberto e nós vamos mostrar aqui no Gmax que nós temos algumas configurações importantes a serem efetuadas aqui no balcão. Bem, aqui nós temos aqui a aba balcão, onde você tem aqui esses parâmetros: alterar preço, sim ou não. Se eu marcar sim, ele vai passar pelo campo de alteração de preço. Se eu marcar não, obviamente não vai passar pelo campo de alteração de preço. Desconto no item. Se eu deixar sim, ele vai passar pelo campo de desconto. Se eu deixar não, não irá passar pelo campo de desconto. Número de vias do pedido. Se eu botar para duas, ele vai imprimir sempre duas vias do mesmo pedido. Desconto livre no final do pedido é para informar se eu quero que peça a senha do gerente na hora de dar um desconto no pedido. Avisa a posição no estoque. O sistema vai avisar, se tiver marcado sim, qual é o estoque atual e se ele está no ponto de pedir, etc. Cartão de consumo, esse é um parâmetro que você vai dizer se vai habilitar essa função lá na tela de pedido do balcão ou não. Atacado automático, o que é isso? Existem algumas situações onde a empresa estabelece uma quantidade a partir da qual o sistema vai pegar automaticamente o preço de atacado. Digamos que no supermercado você venda cerveja em lata e venda cerveja em pacote de 12 latas. Então, digamos que a empresa quer praticar um preço diferenciado para o cliente que compra uma lata e diferente do cliente que compra uma caixa. Então, quando eu marcar atacado automático, o sistema vai verificar essa informação na hora do pedido e ele vai sempre verificar se a quantidade que está sendo vendida é maior ou igual que a quantidade informada no campo quantidade atacado que tem lá no cadastro de produto. Então, se eu marcar essa opção, digamos que o supermercado estabeleça o preço de uma lata, digamos que seja R$1, e o preço para 12 latas, digamos que seja 80 centavos. Então, a partir do momento que a quantidade a ser vendida for igual ou superior a 12, o sistema vai pegar automaticamente o segundo preço, que é o preço 2, o preço de atacado, de forma automática. Então isso é uma função interessante para esses segmentos que têm essa prática de adotar, a partir de uma X quantidade, ele adotar o preço de atacado de forma automática, sem questionar, sem precisar você digitar desconto. Mesa padrão delivery, isso é utilizado na tela de restaurantes lá do nosso balcão. Então aqui a mesa padrão que vai ser digitado lá quando a empresa for utilizar a venda no sistema delivery, ou seja, entrega em casa. Obriga CPF e CNPJ. Isso também é função que será utilizada no cadastro de clientes do balcão. Existem alguns segmentos, como por exemplo um restaurante, onde vai cadastrar o cliente apenas para ter o endereço. Então não justifica-se se solicitar CPF ou CNPJ de todo cliente que fizer o pedido, por exemplo, de uma pizza, só porque você precisa do endereço para levar a pizza em casa. Então, o endereço faz sentido, porém CPF não faz muito sentido, porque alguns clientes poderão desconfiar dessa solicitação e não querer fornecer. Então, essa aqui fica opcional, mas a empresa querendo adotar essa obrigatoriedade pode marcar sim, e o sistema passará a exigir sempre que for cadastrado um cliente lá na tela de cadastro de cliente do balcão. Para o Gmax não existe essa opção, ou seja, o Gmax sempre vai exigir a informação do CPF ou do CNPJ, a menos que o cliente seja exterior.
Quantidade de casas decimais, isso também é importante. Para produtos que trabalham com pesagem, com balança, sempre tem que estar marcado 3 casas decimais. Por quê? Muitas vezes você pesa, como é que o sistema calcula a questão do produto de balança. O sistema vai ler o preço. Digamos que você vendeu, você tem lá uma carne, onde o sistema na balança pesou e achou R$ 30 de carne. Só que quanto é que custa o quilo dessa carne? Essa informação vai estar na balança, mas o sistema, quando faz a leitura, ele consegue ler o código do produto e ler o valor total a ser pago por aquele produto. Quem vai dizer a quantidade é a conta que o sistema faz inversa. Ele vai pegar o preço do produto, ou seja, o valor a pagar por aquele produto pesado, e dividir pelo preço que ele está cadastrado no sistema para achar a quantidade. Então, quando você informa a quantidade aqui muito baixa, ou seja, no mínimo 3 casas decimais para esse caso, ele costuma dar divergência entre o valor lido na etiqueta e o valor mostrado na tela do sistema. Então, sempre que se for trabalhar com produto pesado, tem que usar a precisão no mínimo de 3 casas decimais na quantidade. Isso vai ser impresso nos relatórios também, atendendo a esse parâmetro. Armazenha a senha de relatório no fechamento de caixa. Esse é um parâmetro que não está sendo utilizado no momento pelo sistema. Manter cliente na tela significa que você trabalha sempre com cliente padrão, consumidor, e você vai deixar a tela sempre com aquele cliente preenchido para evitar ter que toda hora estar passando pela tela para digitar o cliente. Então, se você marcar assim, o sistema vai manter dados do cliente na tela permanentemente. Se você quiser trocar, você vai ter que ir lá dentro do campo ID cliente e alterar o cliente, identificar o cliente. Mas por padrão ele mantém sempre o cliente digitado na primeira venda de forma permanente na tela até que você entre lá e faça a alteração. Mostrar a tela de fechamento. Isso significa dizer o seguinte, que ao finalizar um pedido, o sistema pode já de forma automática abrir a tela para recebimento daquele pedido. Se você marcar sim, isso vai acontecer. Se marcar não, essa funcionalidade de abrir a tela de recebimento não irá aparecer ao finalizar o pedido. Libera a venda com o gerente se você utilizar bloqueio por desconto, nível de desconto. O gerente pode liberar sim ou não. Se não, nem o gerente poderia liberar. Verificar a situação do cliente. Isso é para verificar se o cliente está ativo, inativo, inadimplente na empresa. Ou seja, se ele tem débito na empresa e você marcar sim, automaticamente o sistema vai avisar que você não pode vender para aquele cliente. Verificar limite também é um parâmetro parecido, que vai verificar se aquele cliente tem limite para comprar aquilo que ele está pretendendo comprar, nas formas de pagamentos que assim exigir limitação de crédito. Por exemplo, o cliente está sem limite, mas ele está comprando no cartão ou no dinheiro, obviamente o sistema não vai efetuar esse bloqueio. Mas se o cliente está devendo, ou seja, não tem limite, e ele quer comprar na promissória, na duplicata, no boleto, por exemplo, o sistema vai dizer que para aquela forma de pagamento o cliente não tem permissão, não tem mais limite de crédito disponível para continuar naquela venda. Escolher vendedor livremente sim ou não. Se você marcar não, o vendedor será automaticamente vinculado ao usuário que logar no sistema. Digamos que o usuário João tem um vendedor chamado João, ou seja, João é ao mesmo tempo usuário e vendedor do sistema. Se eu marcar para não escolher o vendedor, quando o João entrar no sistema, vai ser sempre João, ou seja, todas as vendas que forem efetuadas com o login do João vai estar vinculado ao vendedor João. Se eu deixar assim, escolher o vendedor de forma livre, o sistema vai deixar o campo de vendedor aberto para que você possa digitar vendas de qualquer vendedor que esteja cadastrado no sistema. Então, quem estiver digitando, o digitador pode
alterar livremente o vendedor para finalizar aquela venda. Bem, nós temos aqui a ordem de serviço, não é o caso, diversos. Existem alguns parâmetros aqui que, embora estejam em diversos, mas eles valem também para o balcão. Múltiplo local do estoque. O que é isso? Algumas empresas têm o seu estoque, o estoque da loja, e tem um depósito onde guarda parte da mercadoria que a loja de repente não tem espaço suficiente para receber aquela mercadoria. Então, essa empresa tem dois locais de estoques diferentes. Então, para esse caso, você habilita o multilocal do estoque. Quando você marca essa opção, na tela de pedido vai abrir um campo chamado ID do local do estoque, onde você vai digitar o estoque do qual aquela mercadoria que está sendo vendida naquele pedido vai sair. Nas telas de entrada e nas telas de nota fiscal eletrônica, automaticamente o sistema vai forçar você a sempre estar informando. Se eu estou dando entrada na mercadoria, eu tenho que dizer em qual local de estoque aquela mercadoria será armazenada. Se eu estou fazendo uma saída de mercadoria, eu tenho que dizer de qual estoque aquela mercadoria irá sair. Isso permite o controle, você ter de repente digamos que a empresa tenha lá no seu estoque 100 unidades do produto, só que 20 unidades está no seu estoque loja e 80 unidades está no seu estoque depósito. O total do estoque da empresa como um todo são 100 unidades, porém você vai saber que na loja você tem 20 e no depósito você tem 80. Então isso é para essa finalidade. Multicores. Isso também, quando você habilita a opção multicores, o sistema vai abrir as telas para você digitar as cores nas telas de pedido e nas telas de movimentações de entrada e nota fiscal eletrônica. Multitamanho. A empresa trabalha também com múltiplos tamanhos. Digamos que seja uma indústria ou uma loja de calçados. Você tem o calçado, digamos, o sapato Samelo da cor preta ou da cor marrom. Entendeu? Então você tem, por exemplo, eu tenho um sapato Samelo, é o produto principal. Mas nesse sapato Samelo eu tenho o número 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tem as cores preto, marrom e caramelo. Então, o multicores é quando o produto tem variação de cores. E o multitamanho é quando o mesmo produto tem variação de tamanho. E existe o caso, como o CT de calçados, que tem múltiplas cores e múltiplos tamanhos. Então, o sistema faz esse controle dessas informações. Imprimir etiqueta na NFE, ou seja, quando você habilitar essa função para sim, automaticamente o sistema vai gerar a etiqueta de identificação para colocar nas caixas para a transportadora ou correio. Então, quando você marcar a opção imprime etiqueta NFE, assim que você imprimir o DANF, o sistema irá questionar se você deseja imprimir as etiquetas para identificação da embalagem da mercadoria. Imprime boleto NFE. Quando você está com o boleto configurado, você marca essa opção para sim. Sempre que você acabar de enviar a nota fiscal, o sistema vai perguntar se você deseja imprimir os boletos vinculados àquela nota fiscal. Isso é para quê? Eu enviei uma nota, automaticamente eu faço meus boletos pelo sistema GMAX. O sistema vai perguntar se eu quero imprimir os boletos relativos àquela nota fiscal. Para o caso em que a empresa emite a nota e emite os boletos e vai isso tudo junto com a mercadoria. Gerar código interno. Essa funcionalidade é habilitada apenas para o GMAX. Se eu disser que sim, ele vai gerar automaticamente um código interno. Quando não for informado no cadastro de produtos, esse código interno, ele gera automaticamente um código interno calculado a partir de alguns parâmetros que nós definimos para o sistema. Gravar produtos em todas as empresas, isso também não tem a ver com o balcão, mas estamos aqui, vamos explicar.
significa que o produto se eu tiver no mesmo banco de dados duas ou três empresas, que eu quero que todos os produtos que sejam cadastrados na empresa 1 vá automaticamente para a empresa 2 e 3. Se eu cadastrar na empresa 3, que vá automaticamente para a empresa 3, 2 e 1. Então, quando eu marco sim em gravar produtos em todas as empresas, qualquer produto inserido em qualquer das empresas irá automaticamente replicar nas demais empresas. Impostos na primeira parcela. Isso vale para a nota fiscal eletrônica, onde a empresa é praxe no mercado que os tributos cobrados do cliente, do comprador, na nota fiscal, ou seja, são de responsabilidade do destinatário da mercadoria. No entanto, a lei atribui ao vendedor a obrigação de cobrar esse imposto na nota fiscal e recolher no lugar do destinatário. Então, o imposto é devido, na verdade, por quem está comprando a mercadoria, mas a lei atribuiu a responsabilidade de o vendedor fazer isso de forma antecipada. Então, a empresa, como o imposto é de responsabilidade de quem está comprando, mas a lei fez a substituição, ou seja, disse: você, vendedor, é substituto do seu cliente nessa operação com esses tais produtos. Então, isso é o caso, por exemplo, de ICMS cobrado por substituição tributária e também do IPI, que é incidente sobre os produtos. Então, esses impostos cobrados na nota fiscal, a empresa que está vendendo, de repente, tem que pagar esse imposto até antes de sair a mercadoria. E, no entanto, ela vai dar prazo ao seu cliente para pagar com 30, 60 e 90. Só que, se ela paga o imposto do bolso dela, que é de responsabilidade de quem está comprando, e cobra esse imposto com 30, 60 e 90, essa empresa naturalmente vai ter que ter mais capital de giro para suprir essa defasagem de prazo. Eu vendo a mercadoria agora, pago o imposto antecipado e vou dar prazo para esse cliente pagar esse imposto que eu já paguei no ato da venda em 3 parcelas. Então, algumas empresas fazem isso, mas cobram esse imposto já na primeira parcela da venda, ou seja, você marcando sim os impostos como IPI, ICMS substituído, de fretes e outras despesas, todos esses custos que agregam ao valor da nota fiscal, eles serão todos eles outras despesas, fretes, seguros, imposto substituído e IPI, são todos eles já cobrados no primeiro vencimento daquela venda. Então, quando você marca assim, o sistema vai juntar todas essas despesas na primeira parcela. Então, a primeira parcela vai ficar com o valor normal da divisão, que é o valor da venda líquido, mais os impostos e despesas indiretas cobradas do cliente que está comprando aquela mercadoria. Então, todos esses valores serão cobrados já na primeira parcela. Isso para evitar que aquela empresa que está vendendo fique sobrecarregada com aqueles custos de coisas que são pagas de forma muitas vezes até antecipada. Então, aqui nós temos alguns outros parâmetros, mas que não estão relacionados aqui ao balcão. Bem, no GMax, esses são assim os parâmetros que nós temos que configurar para trabalhar com o sistema de balcão. É isso aí. Na próxima videoaula vamos ver mais configurações já na tela, já dentro do próprio sistema balcão. Feito todas as configurações de acordo com o que nós explicamos, você vai salvar essas configurações. Feito isso, você pode já abrir o balcão e automaticamente, quando você abrir o sistema balcão, ele vai ler esses parâmetros que nós acabamos de configurar. Não pode o sistema balcão estar aberto e você configurar, porque ele não vai assumir de imediato. Você precisa fechar o balcão, fazer as configurações e depois abrir o balcão. Então, essas configurações só são assumidas pelo balcão no momento que ele é aberto o sistema. Se ele já estiver aberto, naturalmente o que você fizer aqui, ele não vai ler, porque ele já estará aberto. Então você precisa fechar o balcão e acessar novamente
após as configurações para que o sistema possa ler os parâmetros atualizados. É isso aí, até o próximo vídeo.